Senhor Deus todo amado, querido, poderoso, nós estamos aqui diante da tua santa presença, mais uma vez te agradecendo por mais um dia de vida e mais uma semana que se inicia. E o Senhor, meu Pai, até aqui tem nos dado a vitória e a vida. Te agradecemos por isso, meu Pai. O Senhor nos dá o início de uma semana abençoada, o final de um ano onde nós superamos inúmeros desafios e chegamos aqui, meu Pai, com as nossas vidas, com a nossa saúde e com muitas vitórias para contar. Te agradecemos por isso. Que esses últimos dias de 2021 permaneçamos na tua presença, permaneçamos firmes, meditando na tua palavra, buscando sempre orientação no Senhor, buscando as tuas virtudes, buscando, meu Pai, ser a imagem do Senhor aqui nessa terra. Que o Senhor nos conduza aos teus retos caminhos e que o Senhor faça, meu Pai, com que a gente diminua cada vez mais. Por mais, meu Deus, que tenhamos crescido dentro da tua obra, que a gente realmente não venha aparecer, mas sim o Senhor, que o teu Espírito seja manifesto atrás de nós, através de nós, mas que o nosso nome, meu Pai, não seja lembrado, que o Senhor venha a ser lembrado. Que assim seja, Espírito Santo, essa é a nossa vontade, de fato, esse é o privilégio que o Senhor nos dá, de podermos te servir. Então, que o Senhor continue, meu Pai, trabalhando em nossas vidas, e não permita que a gente se afaste da tua presença, nem para a esquerda, nem para a direita, que de forma nenhuma a gente se desvie dos teus caminhos, que a gente venha se desviar do alvo. A gente não deseja isso de forma alguma, meu Pai. Hoje vamos meditar naquilo que é a nossa oportunidade de vida hoje, que é o sacrifício do Senhor Jesus. Então, nos dê todo o entendimento possível dessa palavra, coloca dentro da gente, para que a gente saiba exatamente como foram os teus planos, como foi a caminhada do Senhor Jesus e o motivo maior, porque o Senhor nos amou primeiro. Faça isso, Pai. É o que nós te pedimos, colocamos essa meditação, colocamos essa sala em tuas mãos, Espírito Santo. Nos conduza e faça, meu Pai, com que haja dentro de nós o renovo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Ok, povo lindo. Vamos continuar aí na meditação no livro de João. Estamos no capítulo 12, tá certo? Vamos começar aí no verso 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Nós vimos no final do capítulo 11 que Jesus acaba saindo de lá, de Jerusalém, de Betânia, melhor dizendo, e ele acaba indo para Efraim. Uma curiosidade, pessoal. Quando o templo ainda não tinha sido construído, ou melhor dizendo, exato, quando o templo ainda não tinha sido construído, o tabernáculo, lembra que tinha lá com Moisés no deserto, não tinha o tabernáculo, que eles montavam, peregrinavam, depois desmontavam, montavam de novo, pois esse tabernáculo ficou justamente em Efraim, nos termos de Efraim, né? Nos limites de Efraim, da nação de Efraim. É interessante que ele acaba indo para Efraim, justamente para ficar com seus discípulos e lá, né, ensiná-los. Depois dali, provavelmente, ele sai e volta para Galileia. Da Galileia, isso está suprimido aqui no texto de João, mas em Lucas a gente vai ver isso, tá? Da Galileia, aí ele volta para Jerusalém, porque agora é chegado o momento do Senhor Jesus. Fernanda levantou aí a mão, sem querer, beleza, vamos em frente. Então, grava isso aí, pessoal, 6 dias antes da Páscoa. 6 dias antes da Páscoa. Foi Jesus para Betânia.
Bom, lá estava Lázaro, né, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Em princípio, parece que ele está na casa de Lázaro, mas ao mesmo tempo isso não fica muito claro. E por que eu chamo a atenção disso? Porque a gente vai ver aqueles outros dois textos que eu tinha colocado ali no grupo, e a gente vai perceber que ali não é a casa de Lázaro, mas a casa de Simão. E há quem diga, inclusive, que esse Simão poderia ser o pai de Lázaro, que esse Simão poderia ser o próprio Lázaro, e eu, sinceramente, ainda não tenho uma opinião formada a respeito do assunto. Se alguém aí estudou um pouquinho mais, compartilha aqui com a gente, tá certo? Então, vamos lá. Verso 2. Deram-lhe, pois, ali uma ceia, como se tivessem preparado um banquete para o Senhor Jesus. Essa ceia era justamente a última refeição do dia, que nem a gente tem o jantar. Pois bem, então ali na viração do dia, horáriozinho ali em que o sol estava morrendo, a lua nascendo, a noite começando, esse era o momento em que eles estavam ceando, e era um banquete especial que foi preparado para o Senhor Jesus, para recepcioná-lo naquele momento, né? Aqui provavelmente já se faziam pelo menos uns 2 meses aí que Lázaro havia sido ressuscitado. Então, algum tempo atrás, Lázaro estava no sepulcro, pronto para ser comido pelos vermes. E agora está ele aqui num banquete, né, se regalando junto com o Senhor Jesus. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam à mesa com ele. Então, aqui, ele não deixa claro que estava na casa de Lázaro, mas deixa claro que Marta estava como que coordenando aquele jantar. E quando a gente pensa nela coordenando o jantar, aí a gente vai pensar que é a dona da casa, né? Já imaginou você na casa de outra pessoa, né? E tomando a frente da anfitriã, da dona da casa, né? Fica meio difícil a gente imaginar isso. Mas, enfim, cá estamos. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, uma libra seria o equivalente a meio litro. Se a gente for pensar assim, pessoal, meio litro é perfume pra caramba, viu? Às vezes eu fico aqui com uns perfuminhos de 100 ml, aquele negócio dura 2, 3 anos. E aí a gente usa aquele, entendeu? Perfume importado, ninguém sai assim se lavando com perfume importado, né? Que é caro. A gente vai lá e aquela zorra dura. Imagina meio litro, né? Que era para o resto da vida. Então vamos lá. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, que já falamos, isso aqui não era fabricado em Israel, não era fabricado nos termos de Roma, tá bom? Isso vinha da Índia. Muito precioso, só o fato de ser importado já era algo caro, né? Hoje a gente é muito fácil, a gente pedir uma coisa da China, com 10, 15, 30 dias, está aqui na nossa mão. Isso aqui não, né? Vem de avião, vem de embarcação, aqui não, na época tinha que se atravessar realmente o mundo naquele tempo, né? Sem carros, necessariamente, um negócio meio a pé, com caravanas, alguns animais, então a coisa era demorada, chegava lá, comercializava, negociava, trazia de volta, levava-se tempo, era uma coisa realmente muito, tinha um custo elevado, toda essa negociação, e o produto em si já tem seu valor, né? Então, era muito precioso. Ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Beleza, maravilha, muito cheiroso. A gente já tem uma noção prévia, né, de que esse bálsamo seria talvez uma herança que ficariam para as meninas, para o momento do casamento delas, né?
Poderia ser também tipo uma poupança, onde ali estavam acumuladas as rendas, né, daquela família, né, em qualquer emergência, aquilo ali valeria um bom dinheiro. Em princípio, a gente acredita mais que seria para uso no momento das núpcias, tá certo? Onde ela se perfumaria para estar com o noivo. Mas a gente pensando em meio litro de bálsamo, né, meio litro de nardo, melhor dizendo, era coisa para caramba, sem sombra de dúvidas, isso ia durar muito tempo. Então, dá uma olhadinha aí nos textos que eu falei, em Mateus 26. Vamos dar uma confundida aí nos pensamentos, pelo menos eu estou um pouquinho confusa ainda. No 26, verso 7, a gente vai ter aqui o seguinte, ou melhor, vamos começar do verso 1. Verso 1, tá? 26, verso 1. Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ok? De cara a gente já vê uma divergência do texto de João, porque João começa falando que dali a 6 dias seria Páscoa. E a gente vê Mateus aqui falando que dali a 2 dias seria a Páscoa. Em 6 dias, Maria vai lá e unge os pés, lava os pés de Jesus com aquele unguento, com aquele bálsamo, e assim também enxuga os seus pés com seus próprios cabelos. Já aqui vai ser um pouquinho diferente, vamos lá? Pula aí para o verso 6. Ora, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, e aí a gente já não tem mais Lázaro, a gente tem Simão, o leproso. Por isso há quem acredite que Lázaro seria um daqueles 10 leprosos, que foram curados, e aquele que volta para agradecer. Poderia esse ser o Lázaro. Há quem acredite, estudiosos acreditam que são a mesma pessoa. Já há quem acredite que esse Simão leproso era o pai de Lázaro, e no momento estariam todos reunidos ali na casa dele. Eu acho estranho a gente pensar nele como pai, porque quando a gente vai ver Lázaro morto sendo ressurreto, não está presente o pai, só tem as 2 irmãs. Seria mais factível a gente acreditar que Simão leproso seria o mesmo que Lázaro, e era comum as pessoas naquele tempo terem também 2 nomes, tá certo? Enfim, vamos acompanhando aí o texto. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Bom, no texto de João, ela derrama esse bálsamo nos pés. E aqui no texto de Mateus, ela está derramando sobre a cabeça. São Marias diferentes? São momentos diferentes? São unções diferentes? Vamos acompanhando. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: Para que esse desperdício? Pois esse perfume poderia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: Por que molestais esta mulher? Ou deixai-a? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. A gente vai ver os mesmos questionamentos e a mesma resposta do Senhor Jesus no texto de João. Vamos para Marcos, no capítulo 14, para terminar de confundir ou solucionar a questão. 14, no versículo 3. Verso 3. Ou então, vamos fazer melhor também, vamos começar do verso 1, e aí a gente vai ter a mesma coisa. Ó, pessoal, dali a 2 dias, 2, não 6, era a Páscoa e a festa dos pães asmos,
que é a mesma coisa que a Páscoa, tá certo? E os discípulos... Marcos quando? Como? Marcos quando? Marcos 14. Marcos 14, verso 1. 14, verso 1. Dali a 2 dias era Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam. Vai para o verso 3. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, e, bom, esse reclinado à mesa, todos os textos vão concordar. Por quê? Porque ele estava numa ceia. Em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro e, quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Então, mais uma vez, sobre a cabeça. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários, dá-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tens convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me podes ter. Então, volta aí para João. O que vocês acham? A Bíblia está equivocada? Os autores estão equivocados? O que acontece para haver essa divergência? Alguém conseguiu chegar aí a alguma conclusão? Ninguém? Na verdade, eu quero confundir mais. Eu não cheguei a nenhuma conclusão. Sim. Ainda tem a mulher pecadora na casa do fariseu, que também ungiu os pés dele e também enxugou com os cabelos, né? Então, vamos ficar confusas todas juntas, porque eu não sei responder essa pergunta. Vamos ficar confusas todas juntas. Então, o que acontece? Fico confusa vocês sozinhas. Então, fique aí, dê a solução aí, Maia. Sabe aquela história de que quem conta um conto aumenta um ponto? Entendi. Então, a Bíblia está equivocada. Mateus e Lucas falaram de um fato e João contou além. Eles podem ter excluído a parte que foi nos pés e Lucas contou aquela unção, quando o pastor vai lá, vamos fazer a unção dos 7 pontos. Então, cada um contou o que chamou a atenção e um complementa o outro. Só que cada um conta com suas palavras. E os dias? Isso foi escrito depois. Você acha que eles iam lembrar com exatidão os dias? A gente fala uma coisa para a senhora aqui agora, a senhora não vai lembrar? Veja esse povo aí, depois dos ocorridos, ó. Eu e Muito você somos meras humanas, esses homens aqui são inspirados por Deus. Na Bíblia não tem nada por acaso. É verdade. E tem a questão de que se faz questão de mencionar a quantidade de dias, é para que o fato ele seja descrito com o máximo de clareza possível, até para a gente ter uma localização temporal, geográfica e tudo mais. E temos aí 3 figuras de donos da casa, né? Temos o Simão, leproso, temos a casa do Lázaro, qual é o outro que eu esqueci, gente? A própria Marta, ou a própria Maria e a Marta também, né? Porque eu ainda estou com a outra casa na cabeça também, que também é 2 dias antes do... As 2 primeiras casas, né, Mateus e Marcos, é a casa de Simão leproso, ambos são Simão leproso, há 2 dias, né, da Páscoa. E aí em João, há 6 dias da Páscoa, na casa, quer dizer, não diz quem é a casa, só diz que Lázaro também está assentado à mesa. Mas quem serve é Marta, então há de se pensar que a casa poderia ser a deles, né? Já que ela está lá administrando o serviço do jantar. Fala aí, Cristiane. Eu acho que foram
foram 2 unções, foram 2 dias. O dia 6 dias antes, houve a primeira, e 2 dias antes. Exato. É o que parece ser mais lógico. Em um dado momento, ela ungiu os pés, e logo depois, ela ungiu a cabeça. O que eu acho interessante é que fica retratado, né, o diálogo dos discípulos para com Jesus, dos discípulos para com Maria, né, de Jesus para com os discípulos, são iguais, nos 3 textos, são iguais. Pode falar, Isis. Eu tenho algumas teorias. Traga aí. Primeiro dos dias. A festa da Páscoa e o dia da ceia. Poderia o festejo durar aí, pelo menos, como muitas festas dos judeus, dura alguns dias. E para a ceia faltavam 2 dias. Marta poderia ser uma mulher extremamente proativa, uma pessoa que realmente gosta de ajudar, que vê ali, começa realmente a ajudar o dono da casa a servir. Você tem 3 pessoas que estavam na situação. Um conhecia intimamente, tanto que falou dos nomes, conhecia a história pregressa, e ele deu uma contextualizada melhor. O outro poderia ter ouvido falar, já que não traz tantas coisas, e ele fala, ele vai e volta, e ele fala no passado. Não me pareceu que ele estava ali, mas que ele ouviu falar. E o último viu, tanto que ele trouxe o detalhe da quebra do gargalo. Esse realmente é algo que a pessoa deve ter visto de muito próximo. E até ouvido o clique da quebra. Pode ter não visto, mas ouviu. E ele trouxe esse pequeno detalhe, que era o Marcos, né? Marcos, festejos, a ceia. E a questão dos cabelos. Esse produto, por ser muito denso, a gente sabe, né? Quando é essência, ele tende a ser oleoso. E provavelmente ela deve ter derramado nos cabelos, porque você muito derramou, né? Por ele, e ela deve ter enxugado os cabelos, os pés deles com o cabelo, para ele não cair. Já pensou a pessoa encebada com essência e meio pateando no chão? Eu acredito que ela teve esse cuidado de secar os pés dele com o cabelo. Não tinha pano, mas o cabelo ia aproveitar, deixar o cabelo dela cheiroso e absorver o óleo. E ele não iria cair. Olha que teoria linda. Boa, Isis, boa. Mas ele não fala que está 2 dias da ceia, 6 dias da Páscoa. Todos são unânimes em falar que são dias próximos à Páscoa. Então, 2 dias da Páscoa, 6 dias da Páscoa, entendeu? Para a Páscoa. Fala aí, Dona Maria. Abre o áudio, Dona Maria. Pronto, consegui abrir o áudio. Ô, Olha, essa estou na dúvida. sim. Pelo seguinte, tem a parte em que uma mulher ela entra, me desculpa, eu não lembro do versículo nem nada, mas eu sei que tem uma parte na Bíblia em que a mulher entra, lava os pés do Senhor Jesus, né? Eu acho que isso aí, não me engano, é na casa de Zaqueu, e que tem aquela conversa de que aquela mulher está lavando o pé dele com óleos e etc., mas que ele não sabe que aquela mulher é uma prostituta. E que, inclusive, até na novela de Jesus passa isso. Essa prostituta lavando os pés dele e tal, entendeu? E ele aceita a mulher lavar os pés dele, né? E nessa passagem ele não fala na questão de que os pobres terão muito. Isso ele fala em outra situação, que é justamente a do nardo, que era uma herança das irmãs de Lázaro. Então, eu acho que é como foi falado aí. São 2 situações, uma há 6 dias e outra há 2 dias. Então, há 3 dias.
nos 6 dias ele despeja. E no 6 dias é que ele fala, olha, vocês terão pobres sempre entre vocês, mas eu penso assim, agora eu não sei, porque eu também estou em dúvida. Eu só questiono um pouquinho. Está mal na mente para a gente discutir. Fez igual a Fernanda, vamos confundir um pouco mais. Pois é, pessoal. Então, o que me parece que realmente houveram 2 momentos com a mesma pessoa, talvez no mesmo lugar, fazendo essa unção. A primeira nos pés e a segunda pela cabeça, mas que com certeza da cabeça escorreria para todo o corpo, sendo que estava mais próximo realmente da Páscoa. No dia seguinte, ele estaria já sendo preso praticamente. Lembra que Jesus fala que esse bálsamo é justamente para o seu sepultamento. Então, os judeus, os mais ricos, inclusive, eles tinham o hábito de embalsamar os seus defuntos, os seus mortos. E quando ele anuncia isso, o que na minha cabeça passa é que não vai ter, por exemplo, ele não vai mais tomar banho, ele não vai ter mais essa oportunidade, então o cheiro vai acompanhar. Durante todo o processo da crucificação, esse cheiro vai ficar entranhado nele, defunto cheiroso. É isso aí, o cheiro vai ficar entranhado nele até o final. Lembra que as outras mulheres, inclusive a mãe de Jesus, a gente vai ver isso mais para frente, elas têm o desejo de embalsamar, eu imagino 2 dias, Fernanda, também não provoque não, né? Elas têm o desejo de embalsamar depois que Jesus já foi morto, né? E tiram Jesus da cruz, só que a hora está batendo, né? O sábado já ia começar, então elas não tiveram tempo de embalsamá-lo. Esse embalsamamento já foi feito aqui agora no 2º dia, no 6º não, mas no 2º. Isso já vai acontecer. Quando elas chegam no dia seguinte, inclusive, para embalsamá-lo, Maria Madalena, Maria, quando elas chegam lá, o que elas acabam presenciando é que não tem mais nem corpo, né? Então, chegaram tarde demais. A outra chegou na frente, ela se antecipou, e Jesus enxerga isso, né, como sendo justamente para a sua sepultura. Confusões à parte, acho que, vou deixar vocês aí também com algumas dúvidas, porque eu também não tenho todas as respostas, não tenho a certeza disso aqui. O que me parece ser mais provável, de fato, são 2 unções. Não me parece que a Bíblia está equivocada, nada que está escrito na Bíblia, é equívoco ou está errado, tá? A gente aqui em algum momento não consegue compreender, mas na frente, de repente, isso vai ser mais esclarecido para a gente, tá bom? Bom, então vamos, o diálogo, volta para João, o diálogo vai permanecer praticamente o mesmo de Mateus e de Marcos, olha só. Então, Maria, tomando 1 libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus, os enxugou com os seus cabelos, encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, e que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Parece muito nobre o que ele pensa, né? É nobre, mas não era, na verdade, a intenção que estava no coração dele. Às vezes a gente fala, eu amo Jesus, mas o que está dentro da gente não é amor, adoração ao Senhor Jesus, e sim o interesse naquilo que ele pode nos proporcionar, Então, esse eu amo Jesus,
a gente pode enganar as pessoas em nosso redor, mas aquele que sonda corações, de forma nenhuma. Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse, deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E parece que aqui ele dá essa deixa. Olha lá, deixai-a, que ela guarde isto para o dia que me embalsamarem. Então, parece que ele prevê que mais na frente ela vai poder fazer isso outra vez. E aí a gente teria duas unções. Pode falar, Fernanda. Não é um caso da versão, não, porque a nossa versão aqui fala guardou, ela guardou para o dia da minha sepultura. Pronto, vai dar no mesmo. Guarda para o dia da minha sepultura. Ele já usou uma parte, ou ela já usou uma parte, vamos lembrar, é meio litro, gente, é coisa pra caramba. Ela já usou uma parte, ele é muito forte, tá? Imagina aí o melhor perfume francês, não sei qual o melhor, não sei. Mas quando você pega uma gotinha do cara, ele simplesmente empestia o ambiente. Ele realmente tem uma fragrância, né, que exala com facilidade, uma fixação muito boa. A gente está falando de algo de um nível talvez até superior, tá? Então, não era necessário tudo aquilo. Ela vai e derrama um pouco. Tinha um perfume que eu usava, mas era do Peba, viu, povo? Se chamava Absinto. L'acqua di Fiore, não era L'acqua di Fiore, esqueci a marca que era, a marca que era, mas enfim, eu gosto de perfume doce, ele era doce, mas o cara era muito doce, e eu tenho 7 pontos para passar perfume, quando eu botava nesses 7 pontos, ficava insuportável, até eu ficava enjoada, entendeu? Porque era muito doce, dava mesmo uma náuseazinha, enfim. Imagina um perfume dessa qualidade, só que o meu era Peba, né? Estamos falando de perfume bom. Perfume bom, ainda que fosse nessa qualidade toda, tá? Não ia ser necessário muita coisa. Então, pode ser sim que, olha, guarde o resto, ao invés de vender para os pobres, de dar para vender e colocar na bolsa, guarde para o meu sepultamento. Entende? Eu penso que o texto nos guia a esse tipo de entendimento. Porque os pobres sempre tendes convosco, verso 8. Mas a mim nem sempre o tendes. Nós já vimos esse verso, mas vamos ver de novo, Deuteronômio, capítulo 15. Abre aí, rapidão. Já abriram? Todo mundo? Isis já abriu, Isis? Se Isis abriu, todo mundo já abriu também. Deuteronômio. 15. Pessoal, no verso 11, a gente vai ter o seguinte: porque o pobre nunca deixará a terra. Em outras palavras, vai ter pobre a vida inteira. Enquanto tiver vida nessa terra, vai ter rico, vai ter pobre. Pronto, pobre, entendeu? É a marca da terra. Vai ter pobre a vida inteira. O pobre nunca deixará a terra, portanto, eu te ordeno, dizendo, Deus falando, abrirás completamente a tua mão a teu irmão, ao teu pobre e ao teu necessitado na tua terra. Então, fazer o bem, ser generoso com aquele mais necessitado, era um mandamento para os judeus. E até hoje eles são assim. Os judeus, eles são muito, muito, muito generosos, tá? A gente ouve as histórias a respeito deles e a gente sempre ouve das caridades que eles fazem, da generosidade, dos financiamentos, né, de ONGs. Então, até hoje eles têm essa mentalidade que eles têm que fazer o bem
aos outros, ó, fazer o bem sem olhar a quem, principalmente aos necessitados. Isso era mandamento de Deus. Bom, como está lá no Antigo Testamento, eles obedecem isso fielmente até hoje. Verso 9. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Lembra que eu até comentei, né, na última meditação, que os demais evangelhos não falam daquele amor e daquela proximidade que existia entre Jesus e a família de Lázaro. Mas João, sim, João fala isso. Por quê? Pretensamente porque os demais evangelistas queriam realmente suprimir, omitir o nome de Lázaro e sua família, para que eles não corressem realmente risco de morte. Já João não teve pudor de relatar, porque potencialmente a família de Lázaro já havia morrido. Tá? João é um dos últimos evangelhos, tá certo? Um dos últimos, não, o último evangelho a ser escrito, né? E praticamente no final do século I depois de Cristo. Então, eles percebem que muitos estão seguindo, numerosa multidão. Como é que está aqui na outra versão? Verso 9, muita gente dos judeus soube que ele estava lá. Então, muita gente estava seguindo, muita gente de qualquer canto, não, muita gente dos judeus. O que importava para os fariseus era o respeito dos judeus. O respeito dos romanos, eles jamais teriam, a não ser aquela classe dominante que não tinham necessariamente respeito, mas existia, né, uma certa... fala aí, pessoal, me ajuda. Uma certa aliança entre eles, né, entre o governo romano e a liderança judaica, apenas para manter o povo pacífico, né, para que eles aceitassem o domínio de Roma, aceitasse a cobrança dos impostos de Roma pacificamente. Então, estava lá a liderança dos judeus, que recebiam as regalias de Roma, tá certo? O poder, né, a autoridade, pronto, recebiam as regalias de Roma para se manter ali, para que mantivessem os judeus quietos, apaziguados, né? Que nem cachorro adestrado, lá, quietinho. Enfim, mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro, porque Lázaro, ele era uma testemunha viva do milagre da ressurreição. Só por curiosidade, pessoal, nesse período, o sumo sacerdote, lembram quem é? Quem lembra? Caifás. Exatamente. E Caifás, sumo sacerdote desse ano, ele era saduceu. O que os saduceus não acreditavam? Quem lembra? A grande diferença entre saduceus e fariseus. Quem lembra aí? Na reencarnação, na vida após a morte. Na ressurreição. Eles não acreditavam na ressurreição nem nos anjos, tá certo? Então, era um grande embate entre os fariseus e os saduceus. E imagine que, nesse momento, ele que está no comando, né, religioso do povo naquele ano, ele recebe o Senhor Jesus dizendo que vai morrer e vai ressuscitar. Completamente incrédulo, né? Ele, obviamente que ele não acredita nisso, apesar de, no capítulo anterior, Deus ter usado o próprio Caifás para profetizar o que o Senhor Jesus depois vai falar mais aqui na frente, nesse mesmo capítulo. Ele tem que morrer para que toda uma nação seja salva, para que muitas gentes sejam salvas. Então, um só homem tem que morrer. O próprio Caifás profetizou isso. Por quê? Porque ele era o líder religioso na época, então Deus sim falaria através dele, não que concordasse com as atitudes de Caifás, mas usaria, tá? Estava dentro dos planos de Deus.
E ainda que Caifás seja perverso e invejoso e esteja aqui com um plano muito macabro, já foi decidido, eles iam matar Jesus. A questão não era se iam matar, né? Era quando isso ia acontecer, já estava decidido. Lembra lá que no capítulo 11, versículo 53, se eu não me engano, pessoal, está escrito aí, ó. Desde aquele dia, resolveram matá-lo. Tá? Capítulo 11, verso 53. Em outra versão, ele aparece aqui da seguinte forma. Desde aquele dia, pois, eles tomavam conselho para o matarem. Então, eles combinaram entre si, né? Eles estavam lá, e aí, como a gente faz? Mas estava decretado, ele ia ser morto. A questão era só quando. Caifás já tinha planejado isso, né? Já estava em mente, bolando isso. E ainda que seja algo macabro que ele está falando, tudo isso, pessoal, está sendo usado para concretização do plano de Deus. Ah, se não fosse Caifás, ia ser outro. Se não fosse Judas, ia ser outro. Mas Deus vai aproveitando as capacidades, ainda que ruins, daquelas pessoas para o cumprimento do seu plano. Sabe aquela ideia de até o que parece que vai dar errado, vai dar certo? Né? Então, tudo bem, está parecendo que tudo está dando errado. Mentira. O plano de Deus está saindo à risca, né? Perfeito. E está sendo realizado através de pessoas. Lembra que Deus não faz mais nada no mundo. Depois criou Adão sozinho, sempre a parceria dos homens. Se ele vai praticar a justiça, ele vai usar homens. Se ele vai aproveitar a injustiça dos homens para tornar aquilo um benefício para algum povo, para alguém em particular, não importa, né? Tudo está no controle de Deus, né? Nada foge a esse controle de Deus. Então, vamos lá. Versículo 12. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, vamos lembrar, ele estava em Betânia, agora ele está indo para Jerusalém. Estando a caminho de Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao encontro, clamando, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Quando eles ouvem falar do Senhor Jesus vindo para Jerusalém, bom, é o momento da Páscoa. Eles se preparam para receber o rei, e era normal para Israel, quando havia a entrada de um rei, que eles levantassem as palmas, né, as folhas de palmeiras lá, e eles cobriam o céu acima do rei, né, com as palhas das palmeiras. Era uma coisa muito bonita de se ver, e eles estão repetindo isso. Isso acontecia também quando Israel voltava vitorioso de alguma batalha, né? Então, na hora que eles iam comemorar as suas vitórias, eles também levantavam suas palmas, né? E faziam esse ritual, era um ritual festivo, tá? Ele vai repetir isso aqui. Agora, que coisa interessante. Abre aí no capítulo, ou melhor, no Salmo 118, e a gente vai ter o seguinte. Cento e 118, no verso 25. 118, Salmo 118, verso 25. Já achou, Isis? Então, todo mundo já achou, menos eu, né? Peraí. Cadê? Salva agora, te suplico, né? 118, verso 25. Salva agora, te suplico, ó Senhor, te suplico, envia agora a prosperidade. Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos de fora da casa do Senhor. Então, ele está se referindo aqui, né, justamente ao Messias. O texto de Salmo está se referindo ao Messias. Esse momento, em João, nós estamos vendo o Messias entrando em Jerusalém e eles gritando Hosana, que significa justamente isso, salva-nos. É como se fosse um grito de socorro. Israel estava, assim, sendo oprimido por Roma,
né? Ainda que eles tivessem, já falamos sobre isso, as possibilidades de trabalhar, etc, etc, né? De ter sua propriedade, etc, mas era uma vida muito mesquinha, era uma vida muito suada, muito sofrida, tá? Principalmente por causa dos altos impostos. E no momento que eles estão aqui pedindo esse socorro, eles não estão vendo Jesus como, de fato, o Messias que Jesus é, tá? Eles estão vendo Jesus como um poder político extraordinário, porque além de ele entrar na cidade sendo aclamado como rei, poder político, caramba, é um político que ainda faz milagres. Esse rapaz realmente é diferenciado. Tudo que a gente precisava era de um rei desse nível. Eles não estão aqui aclamando o Senhor Jesus porque o adoram. Vamos lá, vamos pontuar. Tem um ou outro que já teve esse despertamento, um novo nascimento. A gente vai citar Nicodemos, né? Nem mesmo os discípulos dele já tinham esse amadurecimento. Mas, enfim, tinha uma outra pessoa que já o adorava, mas nesse momento, né, essa aclamação não é por causa de adoração, é por aquela expectativa de sonho realizado, tudo que a gente precisava para voltar a ser uma nação independente, próspera e poderosa, era de um rei que nos livrasse da mão forte de Roma. Quando a gente vai lembrar de Daniel falando daquela estátua, né, a gente vai ver que cada um daqueles metais representava a força daquele império. A gente está falando do Império Romano, era um dos mais fortes, dos mais violentos. E a gente tira isso de letra, né? Vendo a forma que Jesus vai morrer, uma crucificação, uma morte muito cruel. Não era uma simples decapitação, era uma coisa bem cruel para servir de exemplo. Só uma pessoa com a mente muito doentia para fazer uma outra pessoa sofrer dessa forma. Pois bem, os romanos eram muito cruéis, sem sombra de dúvidas. Então, vem aqui o povo e pede socorro, salva-nos, salva-nos. Então, o desejo deles não era que eles tivessem um novo nascimento lá no reino dos céus, é que nesse momento eles tivessem alívio, eles pudessem respirar em paz. Não, agora eu tenho calma, agora eu posso construir meu patrimônio, viver com minha família, né, posso ter uma vida equilibrada. Esse era o sonho deles, e a gente sabe que essa mesma multidão que está aqui aclamando, aplaudindo o Senhor Jesus, né, gritando por ele, louvando, bendito aquele que vem em nome do Senhor, né, a mesma multidão daqui uns dias vai se ver frustrada, reconhece que ele não é o rei político que eles queriam, e vão desejar, né, pedir insistentemente a crucificação do Senhor Jesus. Tudo bem, está tudo dentro do plano de Deus. E Jesus, né, verso 14 aí de João 12, 14, e Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito, não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem montado em um filhote de jumenta. Está escrito em Zacarias, no capítulo 9, verso 9, não precisa a gente abrir lá, porque ipsilítere é o que está escrito aqui, tá certo? O autor, ele tem o cuidado de pegar e copiar e colocar igualzinho, tá? Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Quem profetizou isso foi o profeta Zacarias. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que isto lhe fizeram. Então, percebe que os discípulos está igual àquela turba, né? Igual àquela multidão, não reconhecem direito que o Messias está falando de vida eterna, que a proposta dele é de remissão de pecados, de salvação de alma, né? De fazer com que as famílias da terra sejam benditas, porque aceitaram o sacrifício dele. Eles não conseguem ainda compreender isso, está igual à multidão. Por isso que a multidão vai ficar decepcionada, entendeu? Depois, porque, não era bem isso que
o rei vinha fazer, eles não entendem um rei de reis. Na cabeça deles isso não funciona. Por quê? Ainda que eles saibam toda a letra, é difícil na cabeça deles imaginarem algo que nunca aconteceu. Difícil. Quando o Senhor Jesus morre, aí é que eles vão começar, poxa, estava escrito, foi assim, bateu, casou. E aí eles têm aquele despertamento através da própria palavra, certo? Mas até aqui não, eles são como cegos, certo? Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Então, a multidão estava lá, evangelizando outras pessoas. Esse foi o homem que levantou Lázaro dos mortos. Ele ressuscitou Lázaro. Lázaro estava morto há 4 dias. Lázaro vive. Ó, Lázaro ali. E aí vai aquela história toda. Muitos queriam também ver o Lázaro. Não, peraí, como é? Deixa eu ver se o homem realmente está vivo, está perfeito, né? Se ficou um braço, um dedo esquecido lá no túmulo. Vamos ver se ele está inteiro mesmo. Enfim, eles têm essa curiosidade. Não é adoração, é curiosidade, tá? E o entendimento de que um desejo do coração deles, libertação de Roma, estava prestes a ser realizado. Por causa disso, verso 18, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. Então, a multidão ia ver Lázaro, a multidão ia ver o Senhor Jesus, a multidão estava lá carregando as palmas, a multidão gritava Hosana, Hosana, a multidão estava abençoando o Senhor Jesus, mas a multidão não entendia ainda o plano da salvação. De sorte que os fariseus disseram entre si, vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Sabe quando a gente está com sede? E a gente fala, tô morta de sede. Bom, se você tivesse morta, você não teria nem mais sede. Mas a sua sede é tal que faz com que você exagere o que você está falando. Tinha muita gente seguindo o Senhor Jesus, mas o mundo não. Então, no momento que eles veem, eles falam, eles professam com a boca deles, o mundo está indo atrás de Jesus, demonstra o tanto da frustração que eles têm, né? Para ir, todo mundo indo atrás deles. Vê que o que a gente está fazendo não está valendo de nada, porque eles estavam ameaçando os judeus, né, a não se aproximarem do Senhor Jesus. Caso se aproximassem, eles iam ser expulsos da sinagoga, iam ser banidos da sinagoga, né? Pelo contrário, quando vocês virem o Senhor Jesus, vocês têm que vir falar para a gente, porque nós vamos capturá-lo, prendê-lo e vamos matá-lo. E a multidão, ainda que tivesse ouvido essas ameaças, não fez uma diferença na vida deles, né? Não sei se eles, nesse momento, o negócio estava lá tão agitado, né? Quando a gente tem uma multidão falando uma mesma coisa, é praticamente uma histeria. Ninguém controla aquele povo, né? Parece que sai completamente a razão e fica ali só aquela emoção, né? De todo mundo, num só coração, só emoção. Então, eles não tinham ali, naquele momento, medo de serem banidos da sinagoga, porque senão todo mundo ia ter que ser banido da sinagoga. Eles sabiam que isso não ia acontecer, então eles vão lá atrás do Senhor Jesus sem medo nenhum. Mas isso deixa os fariseus extremamente preocupados, porque Lázaro andando por aí e o Senhor Jesus obtendo adeptos, né, crescendo o número de adeptos dele a cada dia, isso era uma ameaça para o status deles. Era uma ameaça, né? Então, aquela turma toda reunida, gritando por um rei, obviamente que iam repudiar o rei de Roma, o governador de Roma, o imperador de Roma, e isso ia ser uma problemática. Os fariseus estavam lá para calar o povo, eles não estavam lá mais para cuidar do povo. Enquanto eles estavam calando o povo, eles tinham também seus benefícios de Roma. Ora, verso 20. Entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Era comum, pessoal, que os gregos adorassem
muitos deuses, e inclusive o próprio Deus, que não tinha um rosto. Mas é mais provável ainda que esses gregos já sejam adeptos do judaísmo, que eles sejam prosélitos, né? Convertidos ao judaísmo, sem necessariamente seguir todos os rituais judaicos e nem praticarem a circuncisão. Então, eles eram simpatizantes daquela religião. Provavelmente, eles moravam, né, lá na região de Decápolis, próximo à Galileia, e conheciam, ou pelo menos se identificaram com Filipe e André. Esses gregos vão procurar esses homens. Não à toa, esses homens, eles têm nomes gregos. Então, ou de fato, porque de fato ali Betsaida, aquela região, ficava muito próxima de Decápolis, né? Que já seria um domínio grego. Então, deveria ter aquele encontro de povos, né? Eles poderiam de fato se conhecerem, ou pelo menos se identificarem por causa dos nomes, né? Eles de alguma forma, lá naquele momento, eles conseguem identificar Filipe e André. Vamos lá. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, que Filipe sempre anda muito próximo de André, né? Eles, em princípio, lembram que eles saem de lá da Galileia para serem batizados por João Batista, né? A história deles começa junto com João Batista. Depois de conhecerem Jesus, eles passam a ser seguidores do Senhor Jesus, tá bom? Então, eles sempre andavam muito juntos, eles eram muito amigos. Então, Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Agora, pessoal, coisa bem interessante. No momento em que Jesus estava pregando no templo, em algum lugar ele era perseguido, ele se esquivava, e João deixa muito claro, não era chegada ainda a sua hora, não era chegada ainda a sua hora, não é chegada ainda a minha hora, mas aqui o próprio Senhor Jesus fala, é chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. Quando ele fala isso, ele já está anunciando que ele vai morrer. O que significa essa glória dele, né? É justamente vencer a morte. Mas ele só vai vencer a morte se ele morrer, óbvio, né? Se ele continua vivo, não vai ter nenhum milagre. Mas ele morrer e ele mesmo tomar posse da vida, da própria vida de novo, isso é extraordinário. Vamos lembrando que o maior milagre até aqui, que é o Lázaro, isso está fazendo com que a repercussão do nome Jesus, né, seja incrível, está sendo muito afamado. Né? Muitas pessoas querem ir lá ver Lázaro. Né? Tem gente que não está indo nem para ver Jesus. Tem gente que está indo aqui para ver Lázaro. Então, uma coisa extraordinária. Extraordinário vai ser quando ele morrer e ele mesmo se ressuscitar. Aí, meu irmão, vai deixar Caifás louco, que ele nem acredita na ressurreição. Né? Tudo bem. Quando chega esse momento, pessoal, Jesus, ele não parece ter nenhum receio. Tá? Ele não parece ter nenhum medo. Parece, inclusive, com as palavras dele, que ele está com aquela sensação de dever sendo cumprido. Não tem uma tristeza dentro dele. Não sei, para vocês parece aqui ter tristeza? Para mim não parece que tem uma tristeza, né? Muito pelo contrário. Quando ele vê os gregos procurando, gentios procurando a ele, e ele chega e fala, é chegada a hora, né? Cadê? Como é que está aqui? É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Ele entende que é necessário que ele morra,
para que haja, de fato, um só povo e um só Deus. Não vai existir mais judeus e gentios. Vai ser tudo povo de Deus, vai ser tudo a igreja. Ainda que sejam judeus, eles vão se tornar cristãos, né? Vão se tornar igreja de Cristo. Se são gentios, vão se tornar cristãos, igreja de Cristo, povo de Deus. O momento da glória de Deus vai ser justamente o que ele vai explicar agora, né? O fato dele morrer em prol de muitos. Vamos aí. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Ele não tem aqui, nesse momento, nenhum medo de morrer. E aí, pessoal, eu me lembro daquela passagem onde ele está no Getsêmani, e ele fala com Deus: passa de mim esse cálice. E naquela hora, eu vou lhe ser muito sincera, eu acreditava piamente que ele estava com medo de sofrer e morrer. E, na verdade, não é esse medo que ele tem. Ele está pronto. Ele sabe que a missão dele é essa. Ele está pronto. Mas acontece nessa partidinha aí uma coisa que vai fazer com que ele realmente tenha medo, mas não é da morte. E eu tenho certeza que vocês sabem. Quem se habilita? Ele ia ficar afastado do Pai. Perfeito. Eu acreditava que ele tinha medo do sofrimento, não só dele estar afastado do Pai, mas pela dor mesmo que ele ia sofrer, né? Toda a vergonha que ele ia sofrer, a humilhação, a injustiça e a dor corpórea, a dor física. Mas não, pessoal, aqui em João, não parece que ele está preocupado com nada disso. Não, eu tenho que morrer. Assim, tenho que morrer, de boa. Né? Então, por que aquele sangue jorrando do corpo dele lá no Getsêmani? Era realmente só isso, o medo de ele se afastar, o medo não era medo, era, sei lá, o terror mesmo, o pânico, de ele se sentir afastado do Pai por conta dele, não, mas por conta dos pecados que estariam manifestos sobre ele, né? Cobrindo a ele. E o pecado afasta a gente da face de Deus. Era isso que ele não queria. Até aqui, ele não está levando pecado nenhum nas costas, mas agora chegou a hora. Agora vai ser diferente. Então, ele vai ter que morrer, mas ele já não vai morrer puro, santo. Ele é um cordeiro perfeito, mas carregando multidões de pecados. E nisso aí, ele vai temer, e temer muito, mas a gente não vai ver isso aqui em João. Se alguém me serve, siga-me. E onde estou, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Frase célebre, né? Quando ele fala que se alguém me serve, siga-me, então, a gente já entende hoje, espiritualizando o contexto, nós temos que fazer a mesma coisa que ele. A gente não vai ficar aqui com amor à nossa própria vida. Ele está dizendo: eu não tenho amor nenhum à minha própria vida. Não é para a gente ter amor à nossa própria vida, né? Pelo contrário, a gente vai morrer para a gente mesmo, que é quando a gente abre mão das nossas vontades, dos nossos desejos, das nossas inclinações, e começa, então, a fazer toda a vontade de Jesus, seguindo o Senhor Jesus, imitando os seus exemplos, ainda que em carne sofreu tentações, mas não cedeu e buscou ser perfeito. Sigamos esse exemplo, negando a nós mesmos, perdendo essa vida aqui no mundo, mas achando uma vida superior, que, de modo que onde ele estiver, o servo dele também estará. Então, se ele está no céu, a gente vai estar no céu. Se ele está à destra do Pai, a gente vai estar à destra do Pai. Se ele volta à terra para, de uma vez por todas, destruir Satanás,
O servo vai estar junto, fazendo o papel dele, sempre imitando o Senhor Jesus, sempre seguindo o Senhor Jesus. Tá? Bem interessante isso aí. E se alguém me servir, o Pai o honrará. E as honras a gente já sabe, né? Galardão, tá? A salvação é uma coisa, a honra é outra. Aí é o galardão, é o que a gente vai ter de presente lá, quando chegarmos no céu. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. A dor dele não é de ser morto, a dor dele é de ser separado do Pai. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Esse não é o medo dele. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. Então a voz veio para que todos que estavam lá, multidão, povo, multidão. Tinha muita gente, a ponto dos fariseus dizer que era o mundo todo que estava lá. Então muita gente ouviu Jesus clamando, falando com o Pai, e a voz vindo do céu como que um trovão, ao ponto deles acharem que era até um anjo falando. Eles sabiam que era algo divino, tinham consciência de que era algo divino. Lá no Antigo Testamento, a gente vai ver o povo de Israel também ouvindo a Deus como voz de trovão. Só que eles não conseguem juntar as bolas ainda. Eles só vão juntar aí as bolas, não, as peças. Eles só vão juntar aí as peças justamente depois que o Senhor Jesus morre. Aí é que eles, foi, estapa. E aí eles fecham o pensamento e reconhecem, aquele realmente era o Cordeiro de Deus. Por hoje, pessoal, vou parar por aqui. A gente continua o texto na terça-feira, tá certo? E vamos abrir aí espaço. Quem é que quer acrescentar alguma coisa, falar algo mais? Diga aí. Fala aí, Maiana. A atitude da mulher quando ela derrama esse perfume é muito grande. Eu nunca tinha visto da forma que eu vi hoje, porque, assim, foi algo que partiu dela, não foi ninguém que falou com ela. No caso, foi o próprio Deus quem a inspirou, ou talvez, no momento, ela fez isso, inspirada por Deus, mas sem saber que foi Deus. O sacrifício foi aquilo que Deus pediu e ela fez. E quando a gente faz algo que Deus nos pede, nos inspira, quem está ao redor diz que é loucura, que é besteira, que não tem necessidade de fazer aquilo. Só que a gente faz porque foi o próprio Deus que colocou dentro da gente, não aquele desejo, mas mais uma necessidade. Quantas vezes a gente, vou por uma coisa simples, a gente chega na igreja, eu já cheguei na igreja, e vi um monte de papel em cima dos bancos, pedaço de rosa e tudo mais, e eu fiquei incomodada a ponto de eu mesmo ir pegar a vassoura e não falar com ninguém, porque se Deus falou comigo, é uma coisa que Ele quer de mim. Se as outras pessoas vão entrar na onda e fazer, beleza. Aí o povo pensa, é para se mostrar? Não, porque não tem pastor, não tem ninguém ali, estava só eu e Deus. Teve uma vez que ele me pediu uma coisa e eu simplesmente obedeci. Eu peguei o que eu estava guardando, que era para uma outra coisa, e fui lá, coloquei no altar. Por quê? Porque foi Deus que me pediu. Poderiam dizer, mas você estava guardando isso para tal coisa, para você conseguir algo. Só que Deus me pediu. E é impossível você ouvir a voz de Deus e você realmente servir Ele e não obedecer. A recompensa maior pode todo mundo chamar de louco, mas se o seu coração está em servir a Deus, você vai obedecer a Ele e não os outros. E o principal, não é ir falar para as pessoas antes de você fazer, porque ela não, até aqui dá a entender que ela não comentou com ninguém o que ela ia fazer. Porque se ela tivesse comentado antes, ela ia ouvir essas coisas
e ela não faria. Então, é uma coisa, pessoal, é muito íntimo. Quando a gente tem comunhão com Deus, ele começa a falar só fica aquele negócio entre ele e nós. E a gente até pode comentar com os outros, mas depois de feito, porque se a gente vai, os outros vão jogar. Eu estou me segurando, gente, para não tossir aí, é difícil. Os outros vão jogar terra na nossa fé. É aquele negócio, é pelo muito falar que a gente peca. Primeiro você obedece, e se depois você sentir a necessidade de comentar com alguém, você comenta. Se não, vai vir os frutos daquele sacrifício, vai vir os frutos daquela obediência, e todo mundo vai ver. As pessoas não vão entender por que que acontece certas coisas na vida da gente, na vida do outro, mas é o sacrifício, as renúncias que ela faz, é o que ela faz para Deus, em secreto, só ela e Deus, é a obediência. Essa parte dos gregos também, essa parte do grego também é interessante, porque por mais que eles tivessem adepto, né? Por mais que eles tivessem se convertido ao judaísmo, mas mesmo assim eles viam muitas coisas erradas. Então era um povo que não conhecia a Deus de princípio, era um povo que Jesus não veio para eles, e era um povo muito sábio, que tinha muito conhecimento, muita arrogância, tinha muito de si, se consideravam deuses, tantos que os filósofos daquela época faziam grandes estátuas de si e tal. Mas eles foram ver Jesus pelo que Jesus era. Eles reconheceram que Jesus era o único digno, que valia a pena reconhecer, digno de adoração, enquanto os outros que conheciam de Jesus, sabiam que as escrituras apontavam para Jesus, não fizeram isso. Então, é muito pessoal. Está todo mundo aqui, está todo mundo na mesma fé, mas a comunhão com Deus é que vai fazer com que uns se desenvolvam e outros não. Porque Deus não quer? Não, é porque a pessoa não se empenha. A voz de Deus é a segunda vez que é mencionada aqui como trovão, só que nas duas vezes teve alguém que entendeu, teve alguém que ouviu. Por quê? Porque buscava essa comunhão com Deus. Por mais que o que Deus peça nos dá medo, as situações vêm porque o próprio Senhor Jesus está aqui sentindo na pele a aflição mesmo de saber, eu vou passar por tal coisa, mas você sabe que aquilo dali vai ter uma resposta na frente. Ele veio justamente com isso, mas ele nunca ficou sozinho, e agora ele ia ficar sozinho por nós que, se for olhar, nem valia a pena, porque a maioria despreza. Não valia a pena, entre aspas, lógico, se um se converte, já tem festa no céu, quanto mais. Mas é aquele negócio de você se doar, você obedecer a Deus, independente do que vai acontecer, independente do que os outros vão falar, das calúnias, porque Jesus enfrentou tanta calúnia, mas só que Deus era quem respaldava ele. E é interessante isso, por mais que as pessoas falem mal da gente, Caluniei. invente história, mentira, essas palavras aí mesmo. Deus, ele vai responder, porque aconteceu comigo uns tempo atrás. Eu pensei em abrir a boca e ver aquela voz clara: quem te justifica sou eu. Então, se Deus me justifica, por que eu vou perder meu tempo justificando para o homem? Quer falar isso de mim? Fale. A minha consciência está limpa. Mas você está apreensiva? Lógico que eu estou apreensiva. Está falando algo que eu não fiz, está me acusando de algo que eu nem sei o motivo, e a carne está ali doida para dar resposta, e Deus fala: fica aí, eu vou te justificar. Mas a carne, a todo momento, quer fazer isso. Mesmo você sabendo que você está bem, até acontecer, você já sofreu bastante. Mas até nisso, o Senhor Jesus vai, quando você passa por essas coisas, Deus vai te fortificando e você vai crescendo. Pois bem, tem mais alguma coisa? Fala, Isis. Muita coisa me chamou a atenção, desde o capítulo anterior. A questão de Lázaro. Estava todo mundo ali chorando, se lamentando pela morte da criatura. Mas quando a criatura ressuscita, o povo vaza. E geralmente é assim, pelo menos os enterros que eu já presenciei, que antigamente tinha esse negócio de velar, né?
Está todo mundo ali chorando, se lamentando, mas ninguém está desejoso da ressurreição daquela pessoa ali. A salvo de alguns familiares que estão realmente sentindo a dor da perda, a maioria é curioso. E não tem o verdadeiro desejo da ressurreição da pessoa. Tanto que, se acontecer do morto levantar ali, o povo sai correndo, de medo. E aí, alguns voltam pela curiosidade, querendo conhecer o morto. E aquela multidão ali estava muito pela curiosidade. Ninguém estava ali por... Poucos, né? A salvo os discípulos, poucos estavam ali por amor a Jesus. Estavam muito por curiosidade, os ditos curiosos. Que é essa multidão? Diz que a voz do povo é a voz de Deus? Duvido muito. E aí, mais na frente, diz que Deus endurecia o coração deles. Foram as coisas que me chamaram a atenção. Mas, até então, eu tinha pensado... Ficava uma dúvida na minha cabeça. A morte não deve ser algo realmente natural, nem algo muito bom, porque senão Jesus não tinha chorado. Né? Diz que é o menor versículo da Bíblia, Jesus chorou. E depois ele chora sangue. Mas muito fora desse contexto. Baixa a televisão, senão eu vou desligar. Muito fora desse contexto. Eu não tinha lido o capítulo por inteiro. Pelo menos eu tinha lido trechos. E era um grilo que ficava, não pode ser natural, não pode ser bom morrer. E aí, no capítulo anterior, a gente viu que ele não estava chorando por Lázaro. Aí eu queria que tivesse a descrição da entrevista com Lázaro pós-morte. Se ele estava feliz ou se ele estava chateado. Pô, estava da glória, estava bem. Esse povo estava chorando aí. Jesus teve pena da galera e eu voltei. Tem que viver mais um tempo aí, sofrer mais um tempo. Mas eu imagino que a fala dele deveria ter sido... Rapaz, estava bem, já tinha feito a passagem. Estava vendo a luz lá com os anjos. Daqui a pouco volta. Não é esperado por ninguém que morre. Realmente é algo extraordinário. Foi essas conjecturas que eu fiz da questão da morte. E viajando, né? Deixa eu ter que ficar pensando. Sobre a morte e a questão dessa passagem. E aí, esse capítulo deixa muito claro que é algo realmente natural, que não é algo a se temer, que, como dizem, o inferno é aqui. E, para mim, fica essa tranquilidade. Já tinha perdido o medo da morte, mas de encarar hoje ela com mais tranquilidade, como realmente algo necessário. E me veio muito, estou me demorando, mas eu vou concluir. Me veio muito à memória os enterros que eu já passei, das pessoas que eu perdi, que eu não chorei no momento da morte dessas pessoas. Pai nenhum, quando eu soube, em trânsito, mas naquele momento do caixão nem quis ver. Mas eu não chorei, nem por ele, nem por ela. Porque eu tinha a sensação do dever cumprido. E o consolo de saber que eles descansaram. De que, quando eles estavam aqui, realmente estavam sofrendo e penando. E que esse momento seria um momento de descanso. E eu percebo muito a mão de Deus naquele momento, me consolando e me confortando. E com a consciência muito tranquila de dever cumprido, de que eu fiz por eles em vida, o meu melhor em vida. E aquele momento era um momento de, não digo final, mas um momento de conclusão, de realmente de descanso deles e meu. Entendeu? Porque nem eu entendi. Mas realmente me trouxe a reflexão de todos esses assuntos e me rememorou todos esses acontecimentos, hoje com um segundo olhar, com esse olhar de distância. É isso. No Maraná, não viaja mais.
Só fazer algumas observações. Jesus, ele necessariamente não chorou sangue, ele suou sangue, tá? Ele chorou lágrima normal, não chorou sangue. E, de fato, ele não chora porque ele vai morrer, ou porque Lázaro morreu. É justamente de ver a dor do outro, né? O inferno não é aqui. Isso aqui pode ser um inferno, mas o inferno não é aqui. O inferno está por vir e é 1 trilhão de vezes pior do que esse mundo que a gente vive, né? Porque, bem ou mal, a gente ainda encontra motivos para sorrir. No inferno não vai ter isso, não. É choro e ranger de dente, manhã, de tarde, de noite, e na hora do coffee break também. De madrugada, só para descontrair. E contando a experiência que eu lembrei de um pastor nosso que a gente teve aqui, pastor André. O pastor André, ele teve uma experiência, né, de morrer e ser ressuscitado. E ele disse que ficou muito chateado de voltar, porque ele falou que onde ele estava era um lugar de muita luz e muita paz, que era uma coisa que não dava para falar. Não sei dizer, não lembro agora quantos minutos foi a morte dele, mas não foi algo demorado, não, ele acabou sendo ressurreto logo. Mas até respondendo, né, esse questionamento que Martiane estava querendo saber, né, de onde que aquela alma voltava, como é que era. Bom, não morri para saber, mas tirando pelo pastor André, ele, pelo jeito, foi para o céu e não quis voltar. Aí, quando ele ressuscitou, ele ficou meio chateado, mas enfim. Fala aí, Adriana. Eu não tenho. Já falou tudo aí, Lilian. Não tenho muito a acrescentar, não. Ok. Martiane. Martiane dormiu. Eita, lasqueira. Não, travou aqui. Estão me ouvindo? Amo. Não tenho nada para acrescentar, não. Tá bom, então, pessoal. Mais alguém? Alguma coisa? Dona Cida, fala aí. Ai. Dona Cida, quando a senhora não falta, fica faltando alguma coisa. Quando a senhora não fala, falta alguma coisa. Eu vou falar, porque naquela vez eu não falei, né? Aqui eu vejo muito admirável o que Maria fez por Jesus, né? Porque aqui ela pegou todo o seu sustento e botou. Aqui, trazendo para o dia de hoje, Judas e Maria. Há 2 tipos de pessoas, né? Na igreja. Um que vai pelo pão que perece. Tá difícil, viu, dona Lia? Né? Um Judas e a outra Maria. Né? São pessoas que se derramam, que é difícil, tá difícil aqui hoje. Né? Então, eu acho que não dá não, dona Lia. Não dá não. Tá bom, Dona Cida. Esses cachorros aí da senhora não tá ajudando Mas muito. fica aí, 2 tipos de cristão, Judas e Maria. Maria, perfeita, e Judas, que só vai atrás das bênçãos e para também, né, ter vantagens. Fala aí, Cristiane. É muito interessante que tudo que o Senhor Jesus ele fazia era para glorificar o nome de Deus. Desde o início, quando ele vem, quando ele começa o ministério dele, cada atitude, cada milagre, cada palavra que ele fazia era para glorificar o nome do Pai. Isso na nossa vida tem que ser assim todos os dias na nossa vida. Até na hora da gente contar um testemunho,
A gente tem que contar o testemunho para glorificar o nome de Deus. Então, cada atitude, cada palavra que o Senhor Jesus ele fez, ele fazia, era isso. Esse era o foco dele, glorificar o nome do Senhor Jesus em cada atitude, mesmo ele sabendo que ele veio para salvar, para nos salvar, para salvar a humanidade, mas ali ele glorificava o nome de Deus. Tanto que no final, ali mesmo ali, ele fala que o Pai seja glorificado. Que na realidade, Deus já estava sendo glorificado com as atitudes dele. A obediência do Senhor Jesus glorificava o nome de Deus. Então, a nossa obediência em tudo que a gente faz, em comportamentos, em atitudes, palavras que saem da nossa boca, tudo glorifica o nome de Deus. Isso era muito importante para o Senhor Jesus deixar muito claro. Tanto que no finalzinho ele ainda fala, Pai, que o Senhor seja glorificado. Estou indo, estou cumprindo o meu ministério, estou aqui obedecendo, terminando, que o teu nome seja glorificado. Isso aqui é muito bacana. Ok. Dona Martiane. É porque eu lembrei de um negócio aí que antes eu pensava que Lázaro não tinha sido salvo. Por que eu pensei isso? Porque, tipo, a forma como o Senhor Jesus se portou diante da morte dele. Não é porque, tipo assim, quando ele fala, né, que a gente tinha visto aí, né, nos versículos anteriores, quando ele fala da morte de Lázaro, né? E o povo falando assim, não, mas se dorme, está salvo. E aí ele fala abertamente, né, ele está morto. Aí, tipo, beleza, esse foi o primeiro ponto. Aí depois eu fui olhando, né, os outros versículos. Aí quando fala assim que Jesus chorou, aí, tipo, depois fala que ele perturbou-se. Aí eu falei assim, gente, como assim? Não, peraí, Lázaro foi salvo não, gente, porque ele tá no céu, como que Jesus vai ficar perturbado? Porque, tipo assim, esse tinha sido, né, meu entendimento, porque eu fiquei imaginando assim, gente, como que uma pessoa, tipo assim, a gente tirando pela gente, né? Quando alguém morre, a gente fica meio perturbado assim, por a gente não saber onde está aquela pessoa, né? Ou então, quando a gente tem certeza para onde aquela pessoa foi e não foi o lugar, a gente fica perturbadão. E tipo assim, eu falo assim, gente, como assim Jesus perturbou-se? Porque a Bíblia deixa claro, né? E perturbou-se. E eu fiquei assim, gente, como assim? E esse tinha sido, né? O meu pensamento que, nossa, não, acho que Lázaro era amigo, Lázaro era amigo de Jesus, né? A Bíblia fala assim. E ele tinha muito amor por Lázaro. E eu tinha esse pensamento assim, cara, ele era amigo de Jesus, mas ele não foi salvo. Só que depois, vocês falando assim, tipo, não tem como a gente julgar, né? Tipo assim, não foi salvo. Então a gente fala assim, foi salvo. Porque, assim, várias vezes, em alguns livros da Bíblia, assim, quando tem esses relatos de pessoas que morreram, tipo Lázaro, tem aquela outra Dorcas, né? Dorcas, que é Tabita, né? Que Pedro ressuscita, e entre outras pessoas, eu fico imaginando, né? Quando essas pessoas voltaram em si, qual que era a reação, né? Porque é difícil a gente falar assim, não, foi pro inferno, porque quando voltou ficou perturbadão, tipo, semblante e tal, a gente não tem a noção disso, mas também a gente não tem noção assim, o semblante ficou ameno, a Bíblia fala que ficou ameno, que tal e tal. Não, a Bíblia só dá esses detalhes e a vida segue, entendeu? Então fica uma interrogação. E eu acredito muito no que a senhora falou, de Deus ter permitido que a alma permanecesse no corpo dessas pessoas, né? Exatamente para elas não trazerem de lá uma incógnita, porque eu acho que essa questão de morte, de vida após a morte, é algo que sempre vai ficar batendo na mente das pessoas, né? E por ter sido algo assim, Jesus ressuscitou a Lázaro, beleza, tipo assim,
eu acho que não foi permitido, não foi revelado a ele o outro âmbito espiritual, até porque se ele trouxesse isso, o foco sairia totalmente de Jesus, né? Do que Jesus queria estar fazendo. Porque, na verdade, o que Jesus queria estar fazendo era mostrar a glória de Deus. Então, se alguém chega e fala assim, gente, eu morri, eu ressuscitei, que eu acredito que as pessoas perguntaram a ele, vem cá, e aí, como foi quando você morreu? Né? Porque 4 dias morto. Imagino que ele falou, não sei, eu não lembro. Tipo, eu não lembro do que aconteceu, não sei dizer o que aconteceu. Porque eu acho que não podia, naquele momento, ter sido revelado isso para ele. Porque se ele falasse assim, olha, eu ressuscitei, tipo assim, mas antes eu vi o céu, então antes eu vi aquilo. Então, ele estaria revelando para as pessoas o outro âmbito espiritual, coisa que naquele momento não seria dado a ele, essa revelação. Mas o Senhor Jesus que daria essa revelação, né? O primeiro que teria, tipo assim, ele teria ido lá no inferno, pegado, né, a chave lá e tal. E a Bíblia deixa claro isso, que ele foi lá no inferno e tal. Só que esse é o meu pensamento, entendeu? Não sei, né? Eu acredito muito que a alma dele realmente ficou lá no corpo e só coube a ele fazer parte da glória de Deus, só isso. Né? Esse é o meu entendimento. Mas eu tinha realmente pensado que ele tinha perdido a salvação no início. De verdade, é isso aí. O choro dele é pelo sofrimento das pessoas, né? Da família e tal. Dona Ana, fala aí, dona Ana. Para encerrar. Boa noite a todas, mas tudo que já foi esclarecido aí. E o que eu tirei para mim, para minha vida, é que nós precisamos meditar, conhecer, lendo, meditando na palavra e obedecendo a Deus. Aí sim é que a gente vai ver mesmo o poder de Deus em nossas vidas. E, no mais, já foi tudo falado. Ok, tenho certeza que ainda faltou muita coisa a ser revelada aqui no texto, mas isso aí a gente vai ver mais para frente, no futuro, em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer a nossa oração de encerramento, povo lindo. Eu peço para que, quando a gente termine, o povo aí não saia não, tá certo? Quem faz aí a oração de encerramento? Pode fazer, Maiana. Posso começar? Pode. Senhor, nosso Deus e amado Pai, graças nós te damos, meu Deus, por cada ensinamento que o Senhor nos deu hoje, porque o Senhor poderia ter mostrado isso para todos, mas nem todos se dispuseram a aprender, conhecer e ter interesse no que o Senhor tem para falar com eles. Mas nós estamos aqui, meu Deus, sacrificando o nosso horário de descanso depois de um dia corrido, de uma semana cansativa. E o Senhor vem e nos recompensa com isso. O maior privilégio, Senhor, das nossas vidas é te servir e aprender do Senhor. É meditar na tua palavra, meu Deus, para conhecer o teu querer, saber como te agradar, saber como te glorificar, porque não tem como a gente tentar agradar alguém sem saber dos gostos, do que lhe agrada, do que lhe apetece. Então, que o Senhor continue, meu Pai, a usar cada uma de nós e até as que não estão aqui, mas que o Senhor venha falar, que o conhecimento de uma venha alcançar todos e acrescentar na vida de cada uma de nós, que possamos aprender umas com as outras e todos juntos com o Senhor. Meu Deus, eu te peço que o Senhor venha com a sua poderosa mão sobre as nossas vidas, que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a nos fortalecer naquilo que ainda nos enfraquece. Que o Senhor venha, meu Pai, tirar cada dia mais da gente e colocar do Senhor. Que o Senhor possa nos encher de tal maneira que não se ache mais a gente, mas o Senhor
Que quem olhar para a gente veja a Ti, meu Pai. Nos ensina a usar a autoridade que o Senhor nos deu, porque o Senhor nos deu poder e a gente não sabe como usar esse poder. Ainda que a gente use ele cada dia, que a gente veja os benefícios, os resultados desse poder, ainda não é o suficiente, porque é bem maior do que a gente pode imaginar. Então, venha expandir, meu Pai, a nossa mente para buscar cada vez mais do Senhor, para que possamos ser, meu Pai, o canal entre o Senhor e o sofrido, para que possamos entrar no inferno, meu Deus, e arrancar as almas que estão lá dentro, sem nos perder. Não permita, meu Pai, que o nosso crescimento espiritual venha gerar o orgulho. Então, que a gente possa estar sempre atenta, porque a partir do momento que a gente começa a ver a Tua palavra se cumprir na vida do próximo através da gente, Satanás tenta colocar o orgulho, a sensação do que eu fiz, eu posso, e não é assim. A gente é só um instrumento, é só um canal entre o Senhor e eles. Então, que o Senhor possa nos usar, mas que possamos também estar sempre alerta, meu Pai, para não deixar o orgulho, a autossuficiência tomar conta da gente. Pai, perdoa os nossos erros, as nossas fraquezas, porque é tão fácil, meu Deus, desagradar. A gente peca até no pensar, peca sem saber. Então, perdoa, meu Pai, todas as nossas falhas, todos os nossos erros e até as nossas transgressões. Meu Deus, que o Senhor nos capacite cada vez mais para que possamos dar fruto, meu Pai, onde o Senhor nos plantar. Não importa, meu Deus, ainda que seja para lavar um banheiro, mas que seja, meu Pai, de todo o coração, que tudo que a gente fizer para o Senhor seja com interesse de coração para agradar única e exclusivamente o Senhor. Não permita, Pai, que as setas inflamadas do diabo venham nos atingir, pois temos a plena convicção que o Senhor é o nosso escudo. Abençoa, meu Pai, a nossa família, os nossos familiares. Abençoa o nosso propósito por eles, meu Deus. Não é em vão, porque se houve essa inspiração, foi porque o Senhor colocou dentro de uma de nós, dentro de Dona Lília, ou quem quer que seja, e vai ter resultado. Eu creio, meu Pai, que a nossa família, a nossa casa vai servir ao Senhor junto com a gente. A gente não vai chegar aí no céu sozinha. E se a gente não vai chegar aí sozinha, porque vamos arrancar do inferno tantas almas de tantas outras famílias que a gente não conhece, a nossa não vai ficar para trás. Não vai ficar ninguém, meu Pai. Nós vamos chegar aí, vamos abarrotar o céu. A gente vai fazer o máximo que a gente puder para encher o teu reino, para encher o teu celeiro com esses frutos que permanecem, que são essas almas, meu Pai. Nós vamos salvar aqueles que quiserem ser salvos. E vamos insistir, meu Pai, com aqueles que não quiserem. Nós vamos fazer a nossa parte. Mas o convencimento quem dá o Senhor. Então, trabalha neles, meu Deus. A gente está fazendo a nossa parte. O que o Senhor está nos inspirando para fazer, a gente está fazendo. A gente está fazendo com fé. A gente está fazendo com temor e tremor. Então, faça parte do Senhor também. Eu sei que não precisa a gente cobrar, mas algumas vezes o Senhor pede para trazer a sua memória. Então, a gente quer isso. A gente quer que a nossa família, que os nossos amigos, aquelas pessoas próximas sejam salvas. Eu entrego, meu Pai, a vida de todos em tuas mãos. Que o Senhor venha abençoar o Bispo Macedo, que o Senhor venha abençoar o Bispo Francisco, que o Senhor abençoe, meu Pai, a nação de Israel, que o Senhor abençoe o nosso presidente, que o Senhor abençoe o nosso altar de Vilas, o altar de Pojuca, onde tiver um altar do Senhor, meu Pai, onde tiver um servo, que o Senhor venha derramar suas bênçãos sem medida, que o Senhor venha nos fortalecer, porque quando o Senhor voltar, a gente vai estar de pé, firme, porque vamos continuar perseverando na tua presença, na tua palavra, com as nossas vidas, que o Senhor venha preparar essa semana, que tudo seja de acordo com a tua vontade e o teu querer, porque tudo coopera para o bem daqueles que te amam. E nós te amamos mais do que a ninguém. O Senhor é a nossa esperança, a nossa fortaleza. Então, cuida de tudo relacionado a gente e o Senhor acrescente o que faltou. Eu entrego as nossas vidas em tua mão, pois eu tenho a certeza que o Senhor já abençoou. Amém e graças a Deus. Amém, pessoal. Isso aí. Por hoje é só. A gente volta na terça-feira.